estudo realizado com quase 800 pessoas no Brasil mostrou que brasileiros se preocupam mais com os riscos à própria saúde e da família do que com emprego e renda durante a pandemia. Essas preocupações têm afetado diretamente não só as condições de vida das pessoas de uma forma geral, mas principalmente a qualidade do sono. Bom, para conversar conosco aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, mas por telefone, nós recebemos a Karina Marcucci, psicóloga e hipnoterapeuta. Karina, eu queria te agradecer por ter aceito o convite para conversar conosco. Eu que agradeço, Lidiane. Os dados dessa pesquisa, Karina, apontam que quase metade da população tenta se adaptar ao sono com as mudanças na rotina. As principais razões dessas noites mal dormidas estão muito ligadas a essa série de preocupações que a pandemia tem trazido. Com certeza. Nós estamos vivendo um momento onde, de fato, o medo, ele está muito aflorado. E aflorado em várias possibilidades, porque de fato ela é uma emoção humana, primitiva e que todos nós sentimos. E a pandemia, ela mudou um pouco, a forma que a gente vê a nossa realidade, aquilo que de fato a gente tem disponível, e muitas vezes a gente tem que se consultar mais, A gente passa a olhar mais para dentro. E veja, o medo, ele nos acompanha. Ele, inclusive, é uma esfera, uma emoção que nasceu conosco. Nós temos esse programa dentro de nós e eles nos mantêm alerta, para que a gente possa aí ter a melhor resposta. Mas muitas vezes a gente se sente incapaz quando olha para dentro e se pergunta, será que eu consigo lidar com isso, A pandemia, ela trouxe muito essa condição de olhar e dizer o que eu faço. Como eu lido com isso? Será que eu consigo, Todos nós estamos vivendo em algum momento essa vulnerabilidade. E, por conta disso, todos os nossos sistemas ficam alterados, inclusive o sono, que seria o nosso momento de reparação. Porque o nosso sistema, pensando em sistema nervoso, ele está sempre agitado, sempre em alerta, procurando recursos para que a gente possa viver, Mas a incerteza do futuro traz essa percepção de desconforto. Você usou uma palavra bem interessante para descrever essa situação, que é a incerteza. Com quais medos, causas de medos, os pacientes têm procurado mais os profissionais da psicologia hoje? Olha, você até fez uma referência aí muito importante, Claro, a gente tem uma preocupação com a saúde, A gente não tem como negar isso. Com a saúde, com o acometimento, o quanto isso seria grave, o quanto isso verdadeiramente tem risco de vida para a gente mesmo, para aqueles que a gente ama, ao nosso redor. Também tem as questões financeiras, a condição de, muitas vezes, aquilo que era palpável, aquilo que era considerado como plano A de vida, não existe mais. Então, muitas vezes a gente perdeu aí, muitos de nós perdeu aquilo que era concreto, E está tendo que lidar com uma condição de se adaptar a uma realidade que ainda é muito pouco palpável. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que olhar para dentro e extrair desse contexto interno novas possibilidades. Muitos de nós, e isso é natural, viviam no piloto automático. Que é isso? Eu dou conta do meu dia, vivendo sem pensar muito sobre ele. E veja, não é automático de fato. O medo, nesse momento, até porque ele está sendo acionado, é uma das variáveis que nos tira desse piloto automático e faz com que a gente olhe para os recursos. E muitas vezes a primeira percepção que a gente tem é: e agora? O que eu faço com isso? Como é que eu transformo isso em algo que pode, de fato, me dar aquela sensação de segurança que eu não estou tendo mais, Que eu tinha no meu dia a dia, na minha rotina, no jeitão de viver que eu tinha estabelecido para mim. Muitas pessoas estão se deparando com essa condição de não conseguir ter algo tão palpável, Então, se eu pudesse dar a possibilidade de pensar sobre, eu vou dizer: se ouça. Cada um de nós tem dentro de si N possibilidades. E agora, a variável que, a princípio, eu considero a mais importante é flexibilidade. É a condição de estar flexível para novos contextos, se adaptar.
E esses contextos variam, né? Os efeitos, impactos desses contextos variam de pessoa para pessoa. Se existe o medo, então, de adoecer num momento de pandemia, de perder alguém da família, muitas vezes numa condição de vulnerabilidade de saúde, a questão econômica que afetou muitas famílias, o país vive também um momento de muitas turbulências políticas, o que deixa as pessoas ainda mais inseguras. Cada uma dessas variantes afeta as pessoas de formas diferentes, né, Karina? Com certeza. Depende muito das referências que você tem interna, né? Nesse momento, cada um de nós está fazendo uma reflexão, mesmo que não perceba. Está fazendo uma reflexão do que tem dentro de si, de tudo que viveu, das experiências que passou, do quantas vezes caiu e levantou, do quantas vezes conseguiu se refazer. Cada um de nós é um ser humano único, né? Então, a gente não tem fórmulas prontas. Eu acho que é isso que assusta a maior parte das pessoas, né? E agora, o que eu faço? Onde é que eu me opero? Não tem manual de instrução, né? Cada um vai aprender a lidar a partir do seu referencial. E isso é muito importante, mas também muito bonito, porque à medida que você se permite conhecer a sua fragilidade, você também pode encontrar a sua maior força. Karina, a gente conhece bastante, né? Frequente até, especialmente nesse momento, são frequentes as reações do organismo ao sentimento de medo, aquela coisa de dor no estômago, coração disparado, calafrio, né? Muitas pessoas até se desesperam achando que estão com sintomas de Covid-19, mas enfim, essas características mais paralisantes. Quando eu sei que eu estou com medo ou que eu estou já tendo algum ataque de pânico, alguma crise de ansiedade, e como na hora dessa crise eu lido com ela para amenizar essas reações? Olha, na realidade, o medo realmente é uma emoção natural do ser humano. Então, nós temos medo várias vezes ao longo do dia, dependendo daquilo que você está vivendo. E é claro que em pandemia isso acentuou, porque a nossa realidade mudou, a nossa realidade palpável. O medo, quando ele nos toca numa condição de que a gente sinta uma sensação de desconforto, então você começa a notar que você está mais preocupado, que você está realmente mais focado em si mesmo, muitas vezes com uma conversação interna, um diálogo interno de eu não consigo, eu não posso, será que eu vou dar conta? Essa preocupação, quando você olha para ela, e ela te traz sintomas físicos, né? Como você disse, olha, às vezes um nó na garganta, às vezes uma sensação de aperto no peito, às vezes as extremidades frias. O corpo, ele está se preparando para lutar, fugir, ou muitas vezes, quando ele sente que não tem recurso, ele paralisa. Esse é um mecanismo biológico. O nosso corpo, ele aciona esse contexto para que a gente possa enfrentar o inimigo. Esse inimigo pode ser real ou imaginário. Esse contexto, ele não é ruim, desde que você possa olhar para ele e entender que isso é um mecanismo de alerta, mas que você pode ter recursos sobre. Talvez você não tenha recursos naquele momento, mas se, por exemplo, eu quero buscar um emprego novo e está me faltando, eu sei que me falta algum recurso na parte intelectual. Então, eu vou lá, abro espaço para estudar, ou então eu melhoro algo em mim. Esse medo, ele é positivo. Ele está te mostrando um lugar onde ele detecta, o teu organismo detecta que de uma forma geral falta algo em você. Você vai lá e de alguma forma abre espaço para complementar. A preocupação maior é quando esses episódios eles passam a ser frequentes e intensos, quando eles passam a ser de fato uma crise, onde você perde o controle, onde você é acometido por algo que te tira de você. Se eu pudesse dizer dessa forma, é algo desproporcional. Você percebe que perdeu o controle. Nesse caso, a gente precisa de uma avaliação mais específica. A intensidade e frequência das crises é que faz diferença, tá bom? Então, quando a gente percebe uma intensidade muito grande, uma frequência muito grande, aí a gente precisa de um cuidado profissional. Esse misto de sensações físicas, psíquicas e emocionais que muitas vezes toma é um emaranhado, vamos dizer assim, uma polifonia de vozes
Nesse caso, precisa ser cuidado e entendido quais são os mecanismos que podem ajudar a pessoa a sair desse contexto. Às vezes, a gente precisa, inclusive, de medicação, tá bom? Então, são contextos separados. A gente está falando agora de um medo comum, a priori, em que todos nós sentimos, mas podemos, a partir do momento que olhamos para ele, podemos achar mecanismos para viver ele de uma forma que nos traga, inclusive, características de maior segurança, qualidade, conforto, inclusive para esse momento de pandemia. Fica claro, Lidiane, assim? Sim, é pensar, inclusive ia complementar, é pensar em trabalhar um pouco, né, a questão dos gatilhos emocionais, que é o que acaba gerando situação de estresse e levando a sensações de medo e muitas vezes a esse ataque de pânico. E a importância de fazer esse trabalho preventivo, né, e não só tratar da crise quando ela acontece. Exatamente. Na realidade, eu acredito muito, veja, nós vivemos em sociedade, a gente está vivendo um momento de distanciamento, onde a gente está tendo N outros cuidados que estão sendo inseridos aos poucos. Cada um de nós reage de uma forma. Alguns vão se sentir menos tocado, outros mais tocado. Alguns vão ter uma sensação de conseguir ser mais maleável, mais flexível, outros mais intransigentes. Então, o ideal é que a gente possa, nesse contexto, ter flexibilidade, acolher o outro, a demanda do outro, poder ouvir. Veja, mesmo dentro de uma casa, nós temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente possa ter aí essa condição de acolhimento. E se caso perceber que realmente não tem recursos, buscar ajuda de um profissional qualificado. Só para a gente fechar a entrevista, Karina, você trabalha como psicóloga, né, com tratamento de hipnoterapia. Como é que essa técnica ela pode ajudar a superar esse estado de medo constante? Então, a hipnoterapia é uma ferramenta que atua mais nas marcas antigas, naquele contexto, naquele terreno que a gente foi construindo ao longo da vida, né? E foram ficando pequenas marquinhas. Todos nós temos uma porção de marcas que construímos nas nossas relações. Primeiro com os nossos pais, depois com os familiares, depois com o contexto de vida, de fato. Só que existem algumas marcas que são mais fortes, né? E que a gente sabe que quando a gente toca nelas, elas de alguma forma trazem grandes entraves. Quando a gente vai trabalhar em hipnoterapia, a ideia é que a gente possa dar um significado novo a essas marcas que em algum momento se somam, né? Então, por exemplo, eu estou diante de um desafio. E esse desafio na vida presente me faz me sentir impotente. E eu sinto essa sensação várias vezes. Ela não é uma sensação que eu não conheço, é uma sensação que está repetidas vezes na minha vida. Isso pode ser um encadear, um somar de marcas que de alguma forma eu nem sei que está em mim, mas está atuando para a minha má resposta na vida atual. Então, é muito importante que a gente possa olhar. Normalmente, ela traz um equilíbrio de emoções, ela traz uma condição de você ressignificar dores que não são mais necessárias na vida presente e nos permite uma liberdade de viver de uma forma mais completa, mais feliz. É a ideia de verdadeiramente organizar a caixinha. Essas são as orientações da psicóloga Karina Marcucci, nossa convidada por telefone aqui no programa Espaço Aberto para TV e Rádio Câmara Bauru. Karina, eu queria te agradecer pela entrevista e pelos esclarecimentos todos aqui para quem nos ouve e nos assiste. Obrigada. Eu que agradeço, Lidiane. Estou à disposição. Um abraço, um ótimo dia. Eu agradeço também você pela sintonia aqui conosco e até a próxima.